Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo as muitas guerras do homem. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, vou ler versículos 1 e também vou ler versículo 2. Dizem assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Hoje é 5 de abril de 2024, sexta-feira. Aproveito para desejar a todos um ótimo final de semana. E também, gente, ontem eu comentei aqui na apresentação da palavra do dia de ontem, um gafe, posso dizer assim, né? Ou um erro, basicamente um erro ortográfico. Naquele banner que eu apresento aqui com o tema da mensagem e abaixo a leitura bíblica, eu coloquei Mateus, capítulo 5 e versículo 23. Na verdade, o correto é versículo 13. Capítulo 5 de Mateus, versículo 13, conforme eu mencionei no áudio, falando, né? E li corretamente, mas na escrita eu, ao invés de colocar o versículo 13, coloquei o versículo 23, e essa observação foi me passada de uma forma bastante carinhosa, respeitosa, diligente, de um amigo, um nobre amigo, ouvinte, um comentarista também assíduo, Dr. Frederico. Muito obrigado, meu amigo. Eu disse a ele que ia registrar isso aqui hoje. Desculpe para quem percebeu também esse meu erro. Santo Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te apresentar cada pessoa que está me ouvindo, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão, esse nosso compromisso aqui. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu quero ser bem conciso, farei o possível para falar pouco. E como eu dei o título falando sobre guerra, e sobretudo eu disse as muitas guerras do homem. É claro que a exegese desse texto que eu li, né, de Tiago, está aqui falando sobre a nossa guerra contra as paixões. Ele fala, né, a exegese diretamente de uma questão envolvendo, né, a nossa luta contra o pecado, né, contra a nossa carne, nossos membros, os membros do nosso corpo, que querem sempre fazer com que a gente perca essa guerra, essa luta entre a carne e o espírito. Mas por que eu disse as muitas guerras no tema? Porque eu quero falar também daquela guerra, chamada aquela guerra, a guerra do homem, que nenhuma guerra presta, né? Assim, nenhuma guerra, posso dizer assim, produz um fruto positivo, né? A gente sabe que tem muitas baixas, muitas mortes, mas eu quero falar exatamente sobre essa guerra entre nações, entre territórios. Aliás, essa coisa é milenar, isso é muito antigo, né? E por falar em guerra, historicamente tem uma coisa assim, que eu gostaria de deixar para vocês, que eu li certa vez, falando sobre as guerras, que são aqueles conflitos armados, né, que acontecem por diferentes motivos, né? E nenhum motivo, na minha concepção, justifica a guerra. Mas entre eles está, assim, desentendimentos religiosos, né? Interesses políticos e econômicos, tudo isso são motivos, disputas territoriais. Acho que
Tudo começou assim, né? Há muitos e muitos anos atrás. Também aquela questão da rivalidade, da etnia, né? As etnias das pessoas, entre outras razões. Então, na história, a gente sabe que as guerras elas são estudadas por um ramo conhecido como história militar. Esse ramo ele se dedica não só a entender as grandes guerras, como também, gente, se dedicam a estudar a noção dos exércitos. Então, eu fico aqui imaginando sobre esses preparativos de guerras, né? Porque nós vemos aí, hoje mesmo, eu digo hoje atualmente, nós estamos aí vendo vários territórios em guerra, né? há mais de um ano, por exemplo, a Ucrânia com a Rússia, recentemente aquele conflito, né? Do Hamas contra Israel e outras pequenas guerras. Mas ontem eu estava em um certo local e vi uma reportagem assim, de relance, de flash, sobre uma certa liderança, né, governamental de um dos países sul-americanos que estava ali assinando um decreto, alguma coisa, se apropriando de um território que não lhes pertence. E a reportagem dizia que aquilo parecia, né, ser uma coisa que poderia gerar uma tensão, estava gerando já uma tensão na América do Sul. Quem acompanha, né, o jornalismo, tanto televisivo como através da internet, ou mesmo lendo jornais, sabe do que eu estou falando. Então as guerras que eu quero falar hoje, e já quero terminar, não é as guerras que Tiago aqui menciona, né, que são as guerras que nós temos com o nosso corpo, com os deleites, né? Inclusive, ele lá no versículo 4, Tiago já diz, né, o resultado de quem se deixa ser vencido pela carne, quem perde essa guerra, né, ou quem está envolvido nessa guerra, se deixa ser vencido, ele chama de adúlteros, de adúlteras, né? Chama pessoas de inimigas de Deus. Bom, essa é a exegese, repito, é o que o texto base realmente quer dizer no sentido dessa guerra, que as guerras que, né, a gente busca nesse sentido aqui da carne. Mas como disse, eu quero falar, trazer, né, essa palavra nossas guerras, as muitas guerras, né, do homem, também trazendo por essa guerra que mata, né, guerra entre as nações, né, guerra, até Jesus falou sobre isso, a gente sabe. Deixa eu ver aqui, Lucas capítulo 21, veja o que Jesus diz, é uma advertência de Jesus, ele disse que nesses dias seria até um dos sinais dos tempos, não que seria o fim de todas as coisas, mas que seria um dos sinais, seriam as guerras surgirem, né? Apesar de que as guerras já têm guerra há tanto tempo, que eu acredito que Jesus já está bem mais perto de voltar. Diz assim, versículo 9 de Lucas capítulo 21. E quando ouvirdes de guerras e sedições, Jesus falando, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então, como já disse, se as guerras já vêm aí, né, acontecendo há um bom tempo, Jesus disse que primeiro isso aconteceria, mas o fim não estava assim tão próximo. Mas como já vem, né, há muito tempo as guerras acontecendo, acredito que Jesus já esteja bem próximo de voltar. Pessoal, eu quero concluir dizendo o seguinte para você, para a senhora e para o senhor que são cristãos, né? Você, católico, né, que faz suas preces, inclusive doutor Frederico, né, que é católico, um abraço para você, doutor, mais uma vez, e outros, e você evangélico, você
espírita, que eu tenho amigos aqui, ouvintes espíritas, vocês, nas suas petições, das formas que vocês fizerem, né? Não sei como é, cada um tem a sua forma, né, de interpretar a fé. Peça a Deus pelas nações e peça paz. Enquanto o mundo, os governantes estão atrás, lutando por guerras, vamos clamar por paz, porque Deus é o Deus da paz. Chega, gente, de tanta coisa ruim no mundo. Embora que isso é bíblico, é profético, é escatológico. Mas é ruim, é difícil. Que Deus nos proteja deste mundo e neste mundo tão hostil, tão mau. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.